Boa noite. Boa noite. O Brasil cai mais 3 posições no ranking mundial da corrupção, organizado pela Transparência Internacional. Dívida pública federal bate recorde histórico e passa de 3 trilhões de reais. Donald Trump assina decreto para construir o muro na fronteira entre Estados Unidos e México. Estado de Marisa Letícia, mulher de Lula, ainda é grave. Derrame cerebral foi controlado e ela ainda permanece em coma induzido. Pichadores voltam a atacar em pontos simbólicos da capital. O prefeito João Dória diz que eles são agressores e destruidores. E uma reportagem especial sobre os 463 anos de São Paulo, a cidade de todas as gentes. Começaram a valer hoje os novos limites de velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê. A nossa equipe acompanhou a mudança. Nem 2 horas depois da mudança, o primeiro acidente, flagrado pelo jornal Folha de São Paulo no início da madrugada. O motorista, que seguia pela pista expressa da marginal Pinheiros, perdeu o controle da direção, bateu contra a mureta e atingiu um carro da CET. Pelo registro dos radares, a companhia calculou a velocidade média dele em 76 km por hora, acima do antigo, porém abaixo do novo limite de 90 por hora. Inclusive a constatação do nosso operador que há uma hipótese de que esse condutor estivesse alcoolizado. Uma ocorrência sem nenhuma relevância do ponto de vista de vítima, nada aconteceu. E as outras 2 agora pela manhã na marginal Tietê, na altura da ponte freguesia do Ó, também sem nenhuma relevância. A média de acidentes sem vítimas nas marginais no ano passado foi de 6 por dia. No começo da tarde, um outro carro capotou na pista central da marginal Tietê. Durante a divulgação do balanço do primeiro dia da medida, o prefeito João Dória foi interrompido por ativistas contrários ao aumento da velocidade. E deles ganhou flores. O cartaz dizia que eram pelos mortos no trânsito que virão. Agradeço a sua delicadeza, mas eu espero que nós não tenhamos. Então esperamos todos. Neste feriado, os antigos limites de velocidade nas marginais foram restabelecidos, depois que o Tribunal de Justiça derrubou uma liminar que impedia a mudança. A Associação de Ciclistas Urbanos, autora da ação, anunciou que vai recorrer. O aumento da velocidade nas marginais, promessa de campanha de Dória, tem sido criticada por especialistas em trânsito, apesar do apoio de 54% dos paulistanos, de acordo com uma pesquisa do Ibope. Hoje, o prefeito João Dória divulgou o nome das empresas que, segundo ele, doaram as 900 novas placas da marginal. São 9 empresas que têm contratos com a prefeitura e que já ganham para sinalizar outras partes da cidade. O que permanece sem resposta é o valor dessa doação. Quanto custou às empresas esse favor à gestão Dória? Questionado, o presidente da CET disse ontem que ainda não tinha o cálculo. Hoje foi o secretário de Transportes que se esquivou. A Companhia de Engenharia de Tráfego que fez o projeto, que tem os quantitativos, ela pode calcular o valor. O presidente da CET disse que não sabe. Ele tem sim, pode perguntar a ele que ele tem esse valor. Monumento na Praça da Sé, grafites que tinham sido mantidos pela Prefeitura na 23 de maio, entre eles um do artista Eduardo Cobra, são pichados. O grupo que foi à catedral, onde acontecia uma missa pelo aniversário da cidade, fez um ato contra o prefeito João Dória. O protesto foi organizado pela Central de Movimentos Populares. Os manifestantes se concentraram em frente à Catedral da Sé, onde estava sendo realizada a missa de aniversário dos 463 anos de São Paulo. Eles são contra algumas medidas adotadas pelo prefeito João Dória, em menos de um mês de mandato. Nós não estamos aqui para defender políticas de governos anteriores, mas assim, é impossível admitir postura, ações que o Dória tem anunciado. O prefeito participou da missa e estava acompanhado pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também do PSDB. Ao final, Dória deixou o local sob gritos de protesto. Mais cedo, o prefeito foi surpreendido com mais pichações pela cidade. A estátua do apóstolo Paulo, que fica na Praça da Sé, foi pintada com tinta vermelha durante a noite. Funcionários da prefeitura faziam a limpeza já de manhã.
O jornalista Pedro do Amaral Souza, de 26 anos, foi preso na madrugada após ser flagrado atirando objetos e tinta no monumento. Segundo o boletim de ocorrência, Pedro disse que estava protestando contra diversas ações políticas e realizando intervenção artística, mas que protestava principalmente contra o prefeito. Ele assinou um termo de responsabilidade e foi liberado. Um painel do muralista Eduardo Cobra, na Avenida 23 de Maio, na Zona Sul, também amanheceu pichado. Agora, há uma caricatura do prefeito com um rolo de tinta pintando o grafite de cinza. O Eduardo Cobra é um artista, é um grafiteiro, um muralista. Ele foi agredido com essa pichação. Isso revela a índole desses pichadores. Eles não querem bem a cidade. Cobra chegou a ser anunciado por Dória como coordenador de um projeto que ajudaria pichadores que quisessem deixar a ilegalidade. Mas o próprio Cobra disse que não recebeu nenhuma proposta. Outra pichação foi feita no muro do estádio do Pacaembu. Os pichadores escreveram em letras grandes: "Chora Dória". A pichação aqui no estádio do Pacaembu foi apagada ainda de madrugada. Essa ação dos pichadores é mais um exemplo de que o prefeito João Dória não terá trégua nesta que está sendo chamada a Guerra do Spray. A remoção de alguns grafites na Avenida 23 de Maio, que começou a ser feita pela prefeitura na semana passada, também serviu para colocar mais lenha nesta polêmica. A Câmara Municipal de São Paulo, a meu pedido, está fazendo um projeto de lei para penalizar fortemente os pichadores com multas muito pesadas que, se não puderem pagar, vão trabalhar, vão pegar a tinta, o pincel e vão pintar a porcaria que fizeram, seja onde for. A Prefeitura de São Paulo, volta a dizer, não dará a menor tolerância a pichadores. Ou mudam de profissão, ou se tornam artistas, ou vão fazer o que desejarem, ou mudem de cidade. Depois de quase 4 horas, policiais prenderam 7 assaltantes que mantinham 23 reféns numa loja da Casas Bahia, na zona norte de São Paulo. Ninguém ficou ferido. Quando a polícia chegou, 5 suspeitos já estavam de saída. Levavam celulares e câmeras roubadas da loja. Alguns já foram presos no momento da saída. 2 indivíduos adentraram a loja e pegar algumas pessoas como refém. Eles fizeram cerca de 23 reféns entre clientes e funcionários das Casas Bahia. O grupo de operações especiais da PM foi chamado para negociar. Um indivíduo que teria tomado como refém saiu antes e, posteriormente, o outro, após 4 horas de negociação, tivemos o resultado positivo aí da libertação dos reféns e ele detido ileso. Só quando a esposa chegou que o homem, que já tem passagens por roubo, deixou a loja escoltado e foi levado para a delegacia. Deixando a entender que é importante também a segurança dele, que acho que é o que ele mais queria. Após a presença de alguns familiares dele, conseguimos, ele ter a confiança com os negociadores e o resultado positivo. Ninguém ficou ferido, mas os reféns ainda tiveram que aguardar para sair. A polícia queria confirmar se não havia criminosos infiltrados entre as vítimas. No fim da tarde, os reféns foram liberados pela polícia. Parte seguiu para a delegacia para prestar depoimento. Muitos relataram como foi passar cerca de 4 horas nas mãos dos criminosos. E também disseram que não é a primeira vez que esta loja é assaltada. Ficou um só com a gente no meio de todo mundo. Ai, moço, o que ele falava? Não falava nada, não. Você teve medo que ele atirasse? Sim, bastante. Falou que não queria fazer nada com ninguém, que pra gente ficar tranquilo. E foi isso. Por que ele demorou a se entregar 4 horas? Porque ele tava com medo. Com medo das polícias invadir ou se entregar e fazer alguma coisa com ele. Eu já perdi a conta de quantos assaltos teve aí. A pessoa está com uma mira de uma arma na sua cabeça, não é fácil para ninguém. Eu acho que foi só Deus mesmo que pôs a mão em cima para todo mundo sair bem. E graças a Deus o trabalho da polícia também. O número de roubos no estado de São Paulo nunca foi tão alto. No ano passado foram registrados 323 mil casos, 5,19% a mais que em 2015. Na capital foram quase 160 mil casos em 2016, média de 18 roubos por hora. Polícia recaptura 109 dos 152 presos que fugiram ontem do Centro de Progressão Penitenciária Professor Noé Azevedo, em Bauru, no interior do estado.
Câmeras de segurança de empresas vizinhas da unidade registraram a fuga de parte dos detentos. Imagens também mostram alguns presos sendo recapturados. Durante a rebelião, eles colocaram fogo no presídio. Dos mais de 1.400 presos que cumpriam pena no local, somente 600 vão ficar no presídio, que é destinado a detentos do semiaberto. Os outros vão ser transferidos para os centros de detenção provisória 1 e 2 de Bauru e para outros presídios da região e vão ficar em regime fechado. A rebelião, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, começou durante uma revista de rotina. Um agente penitenciário teria surpreendido um preso usando um celular e a confusão teria começado neste momento. 7 membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão do Ministério da Justiça, renunciaram aos cargos hoje. Eles afirmam que a renúncia coletiva é uma resposta às ações do governo federal frente à crise no sistema prisional e dizem que a política instituída pelo ministro Alexandre de Moraes tende a produzir novas tensões no interior do sistema prisional. O pedido de demissão vem logo depois de o ministro alterar o número de integrantes do próprio Conselho. Ele aumentou em 8 o número de vagas de suplência e forçou assim uma maioria de indicados pelo atual governo no órgão. Até agora eram 18 integrantes, 13 indicados na gestão Dilma e apenas 5 nomeados pelo governo Temer. Alexandre de Moraes ainda não falou sobre a demissão e as críticas. São Paulo comemora hoje 463 anos. Ao longo da história, pessoas de várias partes do país e do mundo vieram para cá. Com seus sonhos e muito trabalho, ajudaram a erguer e a transformar a cidade. Além do aniversário da cidade, a TV Gazeta também tem outro motivo para festejar. Nós completamos hoje, aqui na Avenida Paulista, 47 anos transmitindo informação, cultura e divertimento. Milhares de mineiros, pernambucanos, gaúchos, goianos, gente de toda parte que escolhe São Paulo para fazer daqui a sua vida, criar os filhos, a família. Muitas histórias começam a partir daqui. Estamos na Zona Norte. O ônibus que passou dias na estrada acaba de chegar, lotado de bagagens e expectativas. Viemos para São Paulo procurar melhoras, procurar investir, porque nem tudo é garimpo, garimpo hora aberta, outra hora fecha. Aí tem que se virar, caçar um jeito, vender algumas coisas, pedir ajuda a Deus. De Brejinho das Ametistas, na Bahia, Kimberly traz um presente para a avó. A pedra ainda tem as marcas da extração. A jovem e o namorado querem encontrar aqui outra forma de sustento. Nova vida, novas chances. Aqui na Zona Oeste, o pimentão e a pimenta do seu Pedro garantiram uma vida de patrão. Patrão que pega no pesado. Trabalho 11 horas, 12 horas por dia. Todo dia? Todos os dias, de segunda a sexta. Uma verdadeira cidade dentro de São Paulo. Por dia, passam aqui na CEAGESP 50 mil pessoas. Este é o maior posto de abastecimento da América Latina, responsável por 30% de tudo que é consumido aqui dentro do país. Para você ter uma ideia, 12 mil toneladas de produtos comercializados diariamente. Uma imensidão de oportunidades. Faz 27 anos que Simão veio de Picos do Piauí e desembarcou na cidade grande. Foi conferente, carregador. Eu sonhava em ser carregador. Inclusive fiquei 10 anos desse jeito. E consegui, andei conseguindo alguma coisa. Depois montei meu próprio negócio e estou indo. Tem que ter sorte. O resto é ter força de vontade. Muita gente fez a vida por aqui. Na Zona Leste tem a Moca, sabe, Belo? E como falar desse pessoal de sangue quente sem falar do Juventus? Em dias de jogos, quando esses 4 mil lugares da arquibancada estão lotados, a torcida faz valer mesmo aquela máxima de ser o 12º jogador do time. É uma sintonia muito grande que já é tradição por aqui. E essa vibração sempre chega aqui dentro de campo para os jogadores.
Pode ganhar, pode perder, só não pode faltar alegria nesta família. Para jogar bote são 3 vezes por semana. E é quando tem jogo de quarta-feira à tarde, costumo vir. De domingo não dá, porque domingo é o dia da família, né? Faça sol ou faça chuva, não tem como falar da Terra da Garoa sem lembrar da zona sul da capital. Nesta, que é a maior região da cidade, tem histórias de todos os tipos, inclusive de gente que prefere um dia como esse, cinzento, para desfrutar de uma paisagem como essa. Estamos falando do Valdivino, o pescador solitário da represa Guarapiranga. Essa chuvinha pode não ser muito convidativa, mas pro Valdivino é o programa perfeito. Eu não ligo não, até melhor. Por que é melhor? Menos gente. Se tivesse 3 pessoas já não daria para mim pescar. Mas é no centro da cidade que tudo começou, mais precisamente no pátio do colégio. Do alto da colina, entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú, a antiga vila foi se esparramando e hoje conta com mais de 12 milhões de pessoas. Entre habitantes e turistas de todos os lugares do mundo. Está bom, muito bom. Andando por aí, Luciano, a gente encontra tanta história de superação e todas elas se cruzam aqui no centro. E olha, Sabrina, que além dos 463 anos de São Paulo, sabe quem também faz aniversário hoje? A nossa TV Gazeta. São exatamente 47 anos no ar. A mais paulista das emissoras só poderia mesmo estar aqui, na mais paulista das avenidas. E depois de 9 anos, a festa do aniversário de São Paulo volta a ter o tradicional bolo gigante do Bexiga. Um bolo ao lado do outro e assim o comprimento do presente à cidade de São Paulo foi crescendo. O bolo enorme é oferecido à comunidade pelo bairro do Bexiga, na região da Bela Vista, no centro. A tradição começou há 31 anos e na edição de 2017, a organização decidiu resgatar um costume lá da década de 80. Quem é do bairro que colocou a mão na massa? Quem que faz esse bolo? A comunidade. Comerciantes, moradores, amigos, tá vindo bolo de tudo quanto é lugar, assim. O que isso significa? Significa união, significa esse valor de comunidade, sabe? Esse pertencimento, né? Arrumando glacê para caprichar no enfeite, Lourdes se tornou voluntária este ano. E olha que há 30 ela já frequentava a festa. É uma doação total, de se colocar à disposição, de ajudar, de colaborar em benefício da comunidade, da população toda. Em todas as edições, sempre foi comum a cena de pessoas atacando o bolo. Em 2008, uma confusão resultou na perda do patrocínio. Desde então, a montagem foi cancelada e só voltou neste ano. Agora, para evitar tumulto, grades e seguranças. Dona Maria, a senhora trouxe bolo? Não, eu só trouxe a vasilha para levar bolo. Veio só para comer? É claro. O pedido padronizado foi de um bolo retangular de pão de ló. Aquela massa básica, só com ovo, farinha, açúcar e fermento. Mas cada família acabou optando por uma receita diferente e deixando esse bolo enorme, tão parecido com a cidade de São Paulo. Teve parte de brigadeiro, bolo redondo e até o tradicional de cenoura com cobertura de chocolate. Seu Walter, um dos primeiros organizadores da festa, queria um pedaço do sabor favorito. Eu ataco no chocolate. Quando a chuva ameaçou cair, os pedaços foram cortados e servidos. Em questão de minutos, já tinha acabado tudo. Seu Walter conseguiu um pedaço de chocolate. E lembra do pote da Dona Maria? Garanti para levar para minha irmã. É, para minha irmã e para minha amiga. E tava bom? Uma delícia, tá uma delícia. E não podia faltar samba no pé para comemorar o aniversário de São Paulo. Feliz aniversário! Sou a velha guarda do Bexiga, com amor e alegria, vou mostrar o meu valor. O Brasil caiu 3 posições no ranking mundial de corrupção.
O levantamento é da ONG Transparência Internacional. O país está na posição de número 79 entre 176 países. Dividem esta colocação a Bielorrússia, China e Índia. O Brasil está entre os que mais perderam posições nos últimos 5 anos de ranking. Para a ONG Transparência Internacional, os casos de corrupção que vêm sendo revelados no país, principalmente o investigado na Operação Lava Jato, tiveram influência na piora da percepção em relação ao país. Por outro lado, segundo a ONG Transparência Internacional, já são reconhecidos no mundo os esforços do Brasil no combate à corrupção. A Dinamarca e a Nova Zelândia lideram um ranking com menos corruptos. A Transparência Internacional afirma ainda que níveis crescentes de corrupção e desigualdade social geram um contexto propício para a ascensão de líderes populistas e cita a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. A Procuradoria do Panamá denunciou 17 pessoas no caso de pagamento de propina da Odebrecht para conseguir contratos no país. Os nomes dos denunciados não foram revelados, mas, segundo a imprensa panamenha, foram emitidas ordens de prisão contra 2 filhos do ex-presidente Ricardo Martinelli, contra um irmão dele e também contra o ex-ministro de Obras de seu governo. A Odebrecht já se comprometeu a pagar 59 milhões de dólares ao Panamá como garantia enquanto os casos de corrupção são investigados. Nos últimos meses, a empreiteira é alvo de processos em diversos países. No acordo de leniência fechado com a Justiça dos Estados Unidos e da Suíça, o grupo Odebrecht assumiu que pagou cerca de 1 bilhão de dólares em propinas em 12 países. Aqui no Brasil, o ministro Gilmar Mendes defendeu a solução mais institucional possível para indicar o novo relator da Lava Jato no Supremo. O ministro se encontrou hoje com a presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Gilmar Mendes disse que ela está em contato constante com os ministros para tratar do assunto. Essa questão já vai ser analisada com a presidente certamente está conduzindo as conversas com todos os colegas para que nós tenhamos um encaminhamento mais institucional possível. Acho que esse será o encaminhamento que terá o apoio, se não da unanimidade dos colegas, pelo menos da ampla maioria, e acho que isso que a presidente deve estar costurando e fazendo os entendimentos. Hoje, a equipe de Teori Zavascki retomou a fase final dos depoimentos dos 77 executivos da Odebrecht. Ontem, a presidente do Supremo autorizou a retomada das audiências. Enquanto isso, o presidente Michel Temer avalia nomes para a vaga de Teori Zavascki. Ele já disse que só vai anunciar um nome depois de o Supremo definir quem será o relator da Lava Jato. Ontem, Temer se reuniu com deputados e com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para tratar da nomeação do novo ministro. A disputa em torno da nomeação é grande. Pelo menos 6 partidos da base já deram sugestões. Associações de classe, como de juízes federais e dos procuradores de contas, defendem a nomeação de profissionais que trabalham nessas áreas. No domingo, Gilmar Mendes esteve com Temer. O ministro disse que foi apenas uma conversa de informação e de avaliação do momento. Questionado sobre como atuaria numa investigação contra Temer, que é citado na Lava Jato, caso seja escolhido o relator, ele disse que atuará com a mesma naturalidade. Naturalidade com que eu decido todos os processos. Eu estou em Brasília, vocês sabem, desde 1974, conheço personagens todos aí da vida política há muitos anos e lido com os processos com a abertura que os senhores conhecem no plenário. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a escolha pelo governo Temer do novo ministro do STF. Ives Gandra Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, frequenta a lista de cotados para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal na condição de favorito. Vale a pena, portanto, dedicar meia dúzia de palavras ao personagem. Na área dos costumes, o pensamento do magistrado parou no século XIX. Num artigo sobre direito constitucional, escrito em 2012, Ives Filho exibiu suas credenciais. A mulher deve ser submissa ao marido, ele acredita. A união entre homossexuais é tão antinatural quanto o casamento de uma mulher com o seu cachorro ou de um homem com o seu cavalo, ele ensina. Ives Filho é contra o divórcio, o aborto e as pesquisas com células-tronco. O candidato à vaga de Teori Zavascki é religioso. Integra a ultraconservadora organização católica Opus Dei. No plano pessoal, sua filosofia de vida não interessa a ninguém. Numa poltrona do Supremo, o pensamento retrógrado do magistrado interessa ao país.
Ives Filho critica decisões que a Suprema Corte já consagrou em julgamentos históricos, como o reconhecimento da união homoafetiva e a legalização das pesquisas com célula-tronco. Católico, o doutor tem toda a liberdade para professar sua religião, mas numa poltrona do Supremo, ele seria apenas um servidor público de um Estado laico. Nesse Estado, as mulheres não devem submissão aos homens. Nele, a união entre pessoas do mesmo sexo é um dado da realidade. Ao legalizar a união homoafetiva, o Supremo permitiu que esses brasileiros tivessem uma vida comum, partilhando desde planos de saúde até bens e imóveis. Michel Temer disse que deseja indicar um ministro de perfil técnico. Talvez devesse procurar alguém com o perfil do Papa Francisco, que já declarou que a Igreja deve perdão aos homossexuais por tê-los marginalizado por tanto tempo. Se uma pessoa que tem essa condição tem boa vontade e procura por Deus, quem somos nós para julgar? Disse o Papa. Boa noite. Publicitário divulgou a imagem que seria a foto oficial do presidente Michel Temer e o Palácio do Planalto disse que o retrato ainda é preliminar. Horas depois da divulgação da foto pelo publicitário Elzinho Mouco, o Planalto soltou uma nota dizendo que essa é uma versão preliminar da foto oficial do presidente. A fotografia foi feita por Orlando Brito, no Palácio do Jaburu, que também divulgou agora à tarde uma versão da foto publicada pelo jornal O Globo. Mouco deu entrevista dizendo que a fotografia foi feita com base em pedidos do presidente para transmitir calma e estabilidade. Ainda na nota, o Palácio do Planalto afirma que assim que for terminada, a foto oficial vai ser distribuída para a imprensa. Deputado Rogério Rosso, do PSD, suspende a campanha para a disputa da presidência da Câmara. O deputado disse que vai aguardar a definição do STF sobre a candidatura de Rodrigo Maia do DEM. No Supremo, há uma ação contra a candidatura dele. A ministra Carmen Lúcia deu 10 dias para Maia se defender. Seus opositores argumentam que a Constituição e o regimento da Câmara não permitem que o presidente seja reeleito para um novo mandato dentro da mesma legislatura. Maia foi eleito para o cargo em julho, após a renúncia de Eduardo Cunha. O atual presidente da casa ainda não se lançou na disputa, mas já atua nos bastidores. Já Rogério Rosso se lançou para a vaga há 2 semanas, mas não teve apoio nem da sua própria bancada, o PSD, que optou por Maia. Rosso disse que não se sente abandonado pelo partido e afirmou acreditar que não houve interferência do Palácio do Planalto na decisão do PSD e ressaltou que no momento não vai atuar para outro candidato. Além de Maia, devem disputar a presidência da Câmara os deputados Jovair Arantes, do PTB, e André Figueiredo, do PDT. Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, continua internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês. A repórter Fernanda Azevedo está lá na porta do hospital e tem outras informações. Olá, Fernanda. Gamberini, a ex-primeira-dama Marisa Letícia está internada, sedada, em coma induzido na UTI aqui do hospital. Nesta manhã, ela passou por um novo procedimento cirúrgico para a colocação de um catéter ventricular que vai monitorar a pressão craniana. Segundo o último boletim médico e o único boletim divulgado hoje às 10h30 da manhã, o procedimento foi indicado após a realização de uma tomografia no cérebro. Não há previsão da divulgação de um novo boletim hoje. E de acordo com a equipe médica do hospital, o ex-presidente Lula não está aqui e as visitas são restritas na UTI. A ex-primeira-dama Marisa Letícia passou mal ontem, foi trazida aqui para o hospital com um quadro de AVC, o acidente vascular cerebral, provocado pela ruptura de um aneurisma. Ontem mesmo ela passou por uma cirurgia para estancar o sangramento. Voltamos ao estúdio. Quem ficou em São Paulo nesse dia de aniversário da cidade pôde aproveitar o dia que teve muito sol, ainda que entre nuvens e chuvas, mas fez bastante calor. A máxima chegou aos 30 graus. Mas a partir de amanhã teremos mudanças no tempo. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Enquanto o tempo segue instável na maior parte do país, apenas 2 áreas vão ter uma quinta-feira de tempo firme.
Vamos ver no mapa? Olha só, são elas esse pedacinho lá no sul gaúcho, que é a região da campanha, e entre o Espírito Santo, nordeste de Minas e o leste do Nordeste, pegando boa parte do interior da Bahia. Em todas as outras áreas, há chances de chuva, sendo que entre o Amazonas e o Mato Grosso, no leste do Rio Grande do Sul e entre São Paulo, sul de Minas e o sul do Rio, chove a qualquer hora. Vamos ver aqui como será o dia amanhã em algumas capitais? Em Porto Alegre, a temperatura cai em relação a hoje, a máxima fica em torno dos 27 graus durante a tarde. Em Cuiabá, esquenta mais, faz até 34. No Rio de Janeiro, calorão na casa dos 38 graus. E em Salvador, dia de tempo firme, nada de chuva, sol e máxima na casa dos 33 graus. Para São Paulo, a previsão é de um dia com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora para quase todo o estado. Durante a tarde, no Vale do Paraíba e no Norte Paulista, o dia fica até bem nublado e chuvoso. Já no oeste, no extremo sul do estado, o sol aparece, mas chove a partir da tarde. O calor diminui, viu? A máxima vai ficar em torno dos 25 graus em Marília e dos 26 em Araçatuba. Na cidade de Franca e Barretos, a temperatura máxima também não passa dos 26 graus amanhã. E no litoral, durante a tarde, faz até 28 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Para a capital, o sol mal aparece e as chuvas são esperadas para qualquer hora, podendo até ser fortes. Nessa próxima madrugada, mínima de 20 e máxima à tarde de 26 graus amanhã. Na sexta-feira, mais um dia de tempo fechado com um friozinho, mínima de 19 e máxima só de 23. No final de semana, o sol volta a aparecer e até esquenta, máxima de até 28 graus no sábado. As batalhas de rap se espalham por São Paulo. São encontros de jovens da cultura hip-hop que organizam competições para ver quem faz a melhor rima. Nossa equipe acompanhou um desses encontros em Pirituba. Pega o elevado, atravessa a Marginal, chega a Pirituba. Terça-feira à noite, encontro marcado ao lado da estação da CPTM. O Eli organiza as chaves da batalha em um pedaço de papel. Qualquer um pode participar do encontro, é só chegar. O começo foi um monte de panfletos que eu entreguei nas escolas e aí a gente acabou criando um evento no Facebook e aí deu nisso aqui. Na hora marcada, o grupo se espreme em uma roda, umas 50 pessoas. A batalha começa. Mandando ideia na moral, você não sabe fazer rap nem falar igual normal. Eu falo normal e tô representando, mas você rimando tio é que parece marciano. A batalha funciona assim, 2 MCs frente a frente, cada um tem 30 segundos pra mandar a rima. Hoje eu vou MC, esse mano Kiko, tá ligado, mano, pra você ver, é isso aí. Eu sei que você veio fazer aqui uma coisa, eu sei que você não sabe fazer rima. Gostou das rimas do Joe? Uou! Barulho, quem gostou das rimas do Luquinhas? Uou! Eles batalham, a plateia decide qual vencedor da cada round. Daí assim sucedendo até o final da batalha. Na batalha, as rimas são feitas de improviso. A torcida se agita. Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! A Batalha de Pirituba acontece desde o ano passado. O clima é tranquilo, mas às vezes alguém passa e chama a polícia. Tem muita repressão dos policiais, mas isso a gente releva e tem que relevar, né? Na verdade, a gente precisa de uma alvará da prefeitura pra ninguém mais atrapalhar a gente. 10 da noite é a grande final. Corpo mole, coração aberto, chego na rima e diz pro outro louco que chegou por perto. Aí, já falou da minha cor 2 vezes, não importa essas rimas baratas, eu ganho de você. Falou de técnica, esse é vacilão. Aprendeu comigo me vendo aqui sempre sendo campeão. A votação é apertada, mas quem ganha é o novato. Como prêmio, Guilherme leva a folha do caderno com os nomes de todos que superou. Pô, eu tô feliz porque é a primeira vez que eu ganhei, tô com os meus amigos e ninguém acreditava em nós, tá ligado? E a gente mostrou aí que é isso mesmo e é Batalha de Pirituba, tá ligado? E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Há 25 dias no poder, a história do novo prefeito começa a ser escrita, com as intenções e ações iniciais e, naturalmente, eventuais ligações com a trajetória pessoal de João Dória.
Salvo em campanhas e seus universos paralelos, não há como separar políticos, pessoas, de suas histórias. Na inauguração do mandato, o prefeito se vestiu de gari e simulou varrer rua já varrida, como já andou em cadeira de rodas. No aniversário de São Paulo, hoje, o presente foi o aumento da velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros. Dória anunciou o despacho da virada cultural para Interlagos, depois recuou em parte, e lidera a batalha da cal contra as cores. Com pichações e inclusive grafites sendo encobertos, essa guerra ao picho promete. Pichações são também provocações, com múltiplas significações. Figura e nome de Dória já estão sendo pichados nos muros. Base comunitária da Guarda Municipal foi escalada para vigilância em frente à casa do prefeito. O Dória, pessoa jurídica, dirigia empresas, entre elas o LIDE. Um dos negócios era reunir empresários e políticos na baiana ilha de Comandatuba. Empresários, como é corriqueiro, pagavam para comparecer aos eventos. Thaís Bilenque revelou na Folha. Desde 2005, em valores atuais, empresas do privatista Dória receberam 10,6 milhões de entes estatais. Nas gestões Lula e Dilma, repasses de cerca de 6 milhões para suas empresas. Entre 2010 e 2015, do governo do estado, chefiado por Alckmin, do PSDB, outros 4 milhões e meio. Dória promovia tais eventos na era Lula-Dilma, ao mesmo tempo em que atacava a corrupção petista. Aos encontros do LIDE compareceram inúmeros acusados de corrupção em governos petistas e não apenas. Dória, já prefeito, prometeu visitar Lula em Curitiba. Nesta semana, após reportagem da Folha, Dória cancelou presença em encontro do LIDE marcado para março. Cotas de patrocínio de R$50 mil para evento no Hotel Hyatt dariam aos convidados direito a sentar-se à mesa com o prefeito. Depois do cancelamento, as explicações. O LIDE agora pertence legalmente aos filhos de Dória e, aspas, empresas de comunicação também comercializam cotas para seus eventos. Boa noite. Na China, milhares de pessoas lotam as estações de trem e viajam para diversas cidades para as comemorações do Ano Novo Lunar. O feriado considerado o mais importante do calendário chinês começa no próximo sábado e gera uma movimentação nas estradas e ferrovias do país, considerada a maior migração humana do mundo. Autoridades do país preveem que os chineses farão cerca de 3 bilhões de viagens durante os 40 dias de duração do Ano Novo Lunar. Segundo o calendário chinês, 2017 é o ano do galo, caracterizado pela coragem, honestidade e ambição. Dívida pública federal sobe quase 12% em 2016 e chega a pouco mais de 3 trilhões de reais. É o maior valor da série histórica que começou em 2004. Esse dado foi divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Em 2015, a dívida pública federal, que inclui os endividamentos do governo dentro do Brasil e no exterior, ficou em 2 trilhões e 700 bilhões de reais. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Um dos símbolos dos anos Lula foram os pobres no aeroporto. Isto é, o jeito preconceituoso de dizer que muita gente passou a ter dinheiro para pagar uma passagem aérea. Entre 2007 e 2014, dobrou o número de passageiros que viajavam de avião, de 47 milhões por ano para mais de 95 milhões. Um crescimento enorme, mesmo com aquela conversa de caos aéreo em 2006. Ainda em 2015, o número de passagens vendidas ainda cresceu um pouquinho. No ano passado, em 2016, o número de pessoas viajando de avião caiu, como tudo mais nessa crise horrível, soubemos hoje. Foram quase 89 milhões de pessoas viajando. Número idêntico ao de 2012. É uma regressão grande, uma volta para o passado. No entanto, vamos lembrar de novo que mesmo com essa desgraça toda, neste ano passado de falta de dinheiro e medo de gastar, o número de pessoas que viajam de avião foi de 89 milhões, mais de 40 milhões do que era em 2007. Algum progresso ficou. É preciso lembrar que 2006 e 2007 foram os chamados anos da caos aéreo, do apagão aéreo. Em 2007 houve acidentes de avião terríveis, em que morreram centenas de pessoas. O controle de tráfego aéreo tinha pouca gente e entrou em crise, atrapalhando a aviação. Uma empresa grande, a Varig, deixava de operar. Faltavam voos para atender gente que tinha mais dinheiro para voar naqueles anos de crescimento da economia.
Mas essa crise passou lá atrás. Foi possível dobrar a quantidade de gente pegando avião. A gente regrediu, mas não voltou demais ao passado. Dá, portanto, para melhorar. Por falar em gente que pode pagar a passagem, como ficaram os preços? Os preços de passagens aéreas variam de modo muito intenso. Por vezes caem meses seguidos e depois dão pulos grandes. Mas nos últimos 12 meses, os preços das passagens em média subiram menos que a inflação geral da economia. Aliás, nos últimos 5 anos, o preço médio das passagens subiu menos da metade da inflação geral, medida pelo IPCA. Se esta crise maldita passar, espera-se que neste ano, talvez a gente possa, de novo, ter a satisfação de ver mais povo no aeroporto. Boa noite. Cumprindo uma de suas mais polêmicas promessas de campanha, o presidente americano Donald Trump assinou hoje 2 ordens executivas que determinam o começo da construção de um muro na fronteira do país com o México. Além da construção do muro, a ordem de Trump deve aumentar a patrulha nas regiões de fronteira e a deportação de imigrantes sem documentos. No começo da semana, o secretário de imprensa da Casa Branca confirmou que Trump vai dar atenção especial às deportações de imigrantes ilegais que tenham histórico criminal. Mas não está claro como esse processo vai ser conduzido, nem a data em que começam as ações. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a expectativa internacional diante das primeiras ações do governo de Donald Trump. Entrevista o cientista político René Ozzy-Cuquier, professor de Relações Internacionais da ESPM de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco, principalmente nesses primeiros dias, para observarmos e avaliarmos as primeiras ações do presidente americano Donald Trump. E eu quero começar exatamente por aí, professor, pelo que ele exibiu no discurso de posse e as ações imediatas, as de hoje, inclusive cumprimento de promessas. Dá para avaliar até que ponto Donald Trump, candidato, é Donald Trump presidente? Bom, boa noite, Maria Lídia. Acho que todo mundo disse muito, acreditava que o candidato não se tornaria o presidente, ou que parte dessas promessas eram simples retórica, exageradas e não iam ser cumpridas. Algumas delas são evidentes ou estão ficando mais evidentes que seriam cumpridas. Eu particularmente acreditava que as questões ligadas com o muro e com imigração seriam levadas a cabo, até porque outros presidentes americanos tentaram resolver esse problema das fronteiras e da imigração. E, claro, o Trump tem o jeito peculiar dele, mais agressivo, mas controlar as fronteiras é do interesse da nação americana. Então essa é a parte mais fácil, talvez, das promessas dele seguirem adiante. A mais complicada, e está ligada com essa última medida dele, em relação aos acordos comerciais, porque isso é muito sensível. Isso afetaria a economia e ninguém acreditaria que ele levaria isso adiante. E aí, com essa primeira iniciativa, ele mostra que ele está disposto a levar isso adiante. E é muito perigoso, porque o mundo está interconectado e ligado economicamente na base dos acordos comerciais, da abertura, da globalização. E isso seria um processo que vem sendo liderado depois da Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos e seria um retrocesso se a gente voltar para trás ou paralisar. Bom, agora nós já estamos diante dos fatos. Ele já, num dos seus primeiros atos, ele assinou o rompimento dos Estados Unidos com aquela parceria Transpacífico. Sim. Como que nós, aliás, quero saber como o senhor, como nós devemos interpretar esse primeiro recado que é tão contundente? É um recado contundente, mas mostra uma falta de sensibilidade e entendimento como funciona a diplomacia e a negociação internacional, principalmente na área do comércio. Porque se você está comercializando e nós estamos aqui negociando, eu te dou alguma coisa só se você ceder alguma coisa. Essa é a base mais fundamental de negociação. Quando o Trump vai, a princípio, e retira os Estados Unidos desse grande acordo, ele está dando de mão beijada para a China
uma isenção ou uma separação, um isolamento dos Estados Unidos. Uma decisão de alto risco para os Estados Unidos pode ser contraproducente exatamente pelo fator China? Obviamente, porque todo esse discurso protecionista americano do Trump, ele está fundamentado na ideia que as relações comerciais com a China têm que mudar. Nada melhor do que um acordo comercial entre 12 grandes países, que representa 40% da economia do mundo, que era o Acordo Transpacífico, para colocar pressão na China. Ou seja, levar o acordo adiante, mesmo que ele não fosse o ideal, ou continuasse nessas negociações, ia forçar a China a ter que se adequar ou mudar o comportamento. A partir do momento que os Estados Unidos se retiram do acordo, a China falou, ótimo. Os Estados Unidos não estão mais engajados com os meus rivais da região. Isso não tem só uma implicação econômica, mas uma implicação estratégica e geopolítica, porque a Ásia está preocupada nessa aliança com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está comprometido com a segurança da Ásia, está interessado em conter o avanço e o domínio chinês. Se os Estados Unidos não demonstrar que ele quer se engajar e brecar a expansão chinesa, os países asiáticos vão se sentir inseguros e vão começar a buscar alternativas para a sua própria segurança. O sinal dos Estados Unidos se retirar de um acordo comercial como esse é um sinal que transcende a questão econômica e vira uma preocupação militar, geopolítica e estratégica para todos os países da Ásia. E nesses termos que o senhor acaba de falar, em relação à União Europeia, também Trump mostra não ter o menor apreço. Ele mostra que não dá a mínima para a União Europeia. Chamou a OTAN de obsoleta e esse descaso com a União Europeia, que ele considera veículo para a Alemanha, também remete à reflexão das consequências. O quanto isso pode ser contraproducente, mas ao mesmo tempo, como isso pode ativar mecanismos de defesa dos países que compõem, estamos falando de União Europeia, no sentido de ficarem mais independentes e mais unidos em busca de acordos comerciais diferentes, novos lances no cenário internacional. É plausível que admitamos esse cenário? E o grande problema de tudo isso, Maria Lídia, é que o Trump ele não tem um entendimento da história. E sem a história, ele não consegue fazer política e diplomacia internacional. A diplomacia e a política internacional nessa esfera não é a mesma coisa que o comércio do setor privado de negócios. São jogos estratégicos de longo prazo, onde você tem um tabuleiro complexo, cada movimento altera o raciocínio de vários outros jogadores. Quando o Trump diz que a OTAN não serve, que a União Europeia não é importante, ele simplesmente está jogando de lado o único grande bloco de parceiros democráticos ao lado dos Estados Unidos para conter uma onda, ou a grande parte do mundo, que não é democrático, que é autoritário, ditatorial. Então, se os Estados Unidos perdem a parceria da União Europeia, perde esse grande aliado, ele perde um grande parceiro para lutar contra uma outra onda ditatorial. Mas não é a percepção que se tem lá, né? Hoje, por exemplo, com novas medidas nesse sentido, nós vimos a resposta que a Bolsa de Valores americana deu, que bombou. As respostas do mercado financeiro, elas são imediatas, com visões pontuais do que pode acontecer no primeiro momento. Quando começarem a perceber o risco de, por exemplo, uma Europa fraca ser uma Europa facilmente vulnerável à Rússia e ao Putin, as bolsas vão responder com certeza. Então, a história não termina ali, ela é mais longa. Bom, eu não posso deixar de perguntar sobre o Brasil. Temos razões para ficar apreensivos? Temos no sentido que se a economia mundial vai mal, porque uma onda de protecionismo, uma guerra comercial vem e toma conta do mundo, isso vai ser muito ruim para a economia brasileira, que está tentando se recuperar e vai ter que lidar com uma situação muito mais difícil no cenário internacional. Não só isso, o mundo Trump, ele é uma era de incertezas. Nós temos 4 anos de muita incerteza, muita insegurança e várias crises. Isso vai ser ruim para o Brasil. A última questão. Trump faz questão de exibir as suas convicções racistas, homofóbicas, xenófobas. O que eu quero saber é que força tem
Donald Trump para comprometer os avanços duramente conquistados na defesa dos direitos fundamentais das pessoas? O problema do Trump é que, de uma certa maneira, ele é uma resposta a algo que está acontecendo não só nos Estados Unidos, mas no mundo. É óbvio que ele é o pêndulo contrário e um exagero, uma coisa ruim nesse aspecto radical de um polo extremo. Mas, de uma certa maneira, ele é uma resposta a um movimento maior de um exagero, de um politicamente correto, onde todas as discussões políticas se tornam discussões de identidade. Quando o outro lado da moeda, o outro espectro político decidiu fazer isso com a política, você naturalmente criou uma repulsa. O Trump é a representação dessa repulsa. Ele não é só a figura que ele é como pessoa, mas ele simboliza uma tendência de acirramento e polarização geral, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. E no Brasil também estamos assistindo isso. Então esse é um fenômeno da democracia, de uma crise democrática, problemas na comunicação das pessoas, as mídias sociais, a tecnologia estão dificultando o debate. Então hoje não existe mais centro, existe uma polarização. E o Trump é um reflexo disso. Ele, para piorar a situação, é uma pessoa ainda muito truculenta, difícil trato, não sabe usar as palavras bem. O Obama fazia algumas coisas nessa linha que ajudaram a criar esse problema de uma forma suave, e por isso que ninguém percebeu. Mas, de certa maneira, o Trump é uma resposta a tantas coisas que o Obama promoveu e defendeu. Temos pela frente, certamente, muita incerteza e apreensão. Sem dúvida, vão ser 4 anos bastante complicados. Muito obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, Maria Lídia. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir. O Corinthians é o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time venceu no finalzinho por 2-1. É o 10º título do Corinthians na competição. A minha cidade corre, corre todo dia sem motivo aparente. Tira a arte do quadrado e coloca na parede. Faz um simples pãozinho parecer um banquete. A minha cidade é única, é múltipla. É toda diferente, é a sampa da gente. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Eles adoram uma boa discussão. Que jogo legal, hein? Uma chatice o jogo. Não importa se concordam ou se discordam. Hoje o futebol brasileiro está carente disso. Tem nada a ver. Será que um dia isso vai ter fim? Ou ganha ou é porrada, cara. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Anita Pasques. O Corinthians é o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o 10º título do clube, hein, Anita? Bastante, não? É. Pois é, o Timão bateu agora há pouco o Batatais por 2-1 no Pacaembu e levantou mais uma taça. Apesar do favoritismo do Corinthians, o Batatais complicou a partida. Os gols saíram apenas nos últimos minutos do segundo tempo. Aos 39, Marquinhos cruzou para Carlinhos, que de cabeça abriu o placar.
3 minutos depois, Carlinhos devolveu o passe e deixou Marquinhos na cara do gol, 2-0. Na sequência, aos 44 minutos, o Batatais descontou. Douglas Pote recebeu o lançamento e encobriu o goleiro. Final, Corinthians campeão 2, Batatais 1. Daqui a pouco, no Engenhão, no Rio de Janeiro, uma quase seleção brasileira enfrenta a Colômbia no Jogo da Amizade. A renda vai ser revertida para os parentes das vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense. Por não ser uma data FIFA, todos os jogadores convocados pelo Tite jogam aqui no Brasil. É a chance de mostrar serviço para o técnico e, quem sabe, conseguir uma vaga na equipe que disputa as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A seleção brasileira fez nesta terça-feira o treino de reconhecimento do gramado do estádio Newton Santos, o Engenhão, palco do amistoso de logo mais contra a Colômbia, em prol dos familiares das vítimas do acidente com o voo da Chapecoense em novembro passado. Na verdade, essa foi a única atividade comandada por Tite visando o confronto. Lucas Lima, que ficará com a responsabilidade de articular as jogadas de ataque, quer aproveitar a oportunidade para se consolidar na seleção. Tenho certeza que cada convocação é uma oportunidade de fazer uma melhor, de mostrar que eu posso estar aqui. E estando como titular, nada melhor para mostrar o meu valor. Estarmos aqui já é um grande privilégio, nós temos aproveitado da melhor forma possível, não só eu e o Robinho, mas também todos os outros jogadores. E ali dentro de campo, se tivermos a oportunidade, vai ser sensacional. Se não tiver, é o que eu disse, é cada um procurar aproveitar a sua oportunidade e que a seleção brasileira saia vitoriosa. Obrigado, Anitta. Obrigada a você. Até amanhã. Até amanhã. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Zé Armando Vanucci relembra as novelas ambientadas em São Paulo no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.